pessoal! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar sobre os numerais. Como nós utilizamos os numerais no nosso dia a dia, quando vamos escrever, em alguma situação, na nossa fala, tá certo? E aqui a gente começa com a questão 1, que diz: leia as curiosidades a seguir. Você sabia que um cílio dura de 90 a 150 dias e então cai? Um porco-espinho tem, em média, 30.000 espinhos e é um excelente nadador porque os espinhos ajudam a flutuar? Responda às questões escrevendo os números por extenso. Olha só, gente. Então, quando o enunciado pede que vocês respondam às questões, colocando as informações já contidas aqui nesse texto, com os números por extenso, né? Quando a gente tem aqui 90, né, em algarismo e 150 também em algarismo, vocês vão mudar, né? Quando forem escrever, vão botar a palavra, tá certo? Como se lê o número 90. Então, vocês vão escrever a palavra 90, a palavra 150, a palavra 30, de 30.000, tá bom? E aí, vocês vão escrever escrever esses numerais para responder as letras A e B. A letra A pergunta: quanto tempo dura um cílio? Então, vocês vão responder usando os numerais que aparecem lá em cima, mas escrevendo por extenso, como se lê. Letra B: quantos espinhos um porco-espinho tem, em média? Então, é só consultar o texto para responder as questões, tá? Tudo isso para que vocês compreendam que nós utilizamos numerais que indiquem uma quantidade, tá certo? Que expressem um número, tá? E aí, essas palavras, né, que vocês vão utilizar aqui nas questões, elas são chamadas de numerais. Essa quantidade específica, né, essa quantidade exata que está aparecendo aqui no texto, nós dizemos, né, nós chamamos de numerais cardinais. Então, esses numerais aqui, 90, 150, 30.000, né? E os outros numerais que a gente utiliza no dia a dia, né? 0, 1, 2, 3 e assim por diante, são chamados de numerais cardinais, que geralmente a gente utiliza para falar a nossa idade, a nossa altura, o nosso peso, as horas, né? A quantidade de alunos que eu tenho, a quantidade de pessoas que moram com vocês, número de telefone, número da casa, tá? Então, aqui eu enumerei algumas formas algumas situações em que nós utilizamos numerais cardinais. E agora, passando para a página seguinte, né, a questão 2, vocês já irão utilizar outros tipos, né, um outro tipo de numeral, uma outra classificação de numeral na seguinte situação. Essa imagem, ela apresenta 10 coisas estranhas nela. Então, vocês vão observar a imagem e escrever aqui qual foi a primeira coisa que vocês observaram de estranho, a segunda, a terceira, até chegar na 10ª coisa e completar a listinha de coisas estranhas que aparecem nessa cena, ok? E isso, gente, aqui, ó, a ordem que a gente está colocando, que vocês irão colocar as coisas estranhas, elas são identificadas por numerais e também por símbolos aqui ao lado, tá bom? E vejam como eu li: primeira, segunda, terceira,
quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Eu não li 1, 2, 3 até 10, certo? Eu li de forma diferente. Isso porque indica, né? Está indicando aqui uma ordem, tá certo? Então, quando a gente vai, por exemplo, colocar, dizer, né, o primeiro colocado de uma competição, segundo, terceiro. Então, ó, eu não vou dizer 1, 2, 3, eu vou dizer primeiro, segundo e terceiro. E esse tipo de numeral é chamado de numeral ordinal, tá certo? Aqui nós temos um resumo dessa explicação, né? E para fechar, a terceira página vem nos trazer os algarismos romanos, que vocês já estudaram em matemática, né? Quem já chegou no 5º ano, certamente já estudou sobre números romanos. E aqui a gente tem o seguinte texto. Dizem que nas Filipinas, no século XVI, o ioiô pesava 2 quilos e a corda tinha 6 metros. Era usado como arma. Albert Einstein, um grande gênio do século XX, teve grandes dificuldades na escola, inclusive na faculdade. Texto de Ruth Rocha, Almanac Ruth Rocha, São Paulo, Editora Ática, 2004, páginas 16 a 35. Então, como foram indicados os séculos para representar os números 16 e 20? Eu li agora há pouco, né, as frases, então, certamente vocês observaram, né, os símbolos, né, os séculos foram representados por letras do nosso alfabeto, letras maiúsculas, tá? Os algarismos romanos sempre são representados por letras maiúsculas, certo? E eles recebem esse nome de algarismos romanos porque eles foram criados pelos romanos, né? Na Roma Antiga. Ou seja, quando a gente fala de Roma Antiga, fala de um período bem distante do nosso, né, que no livro está nos trazendo aqui, que foi no século 8 antes de Cristo, né? Esse AC, toda vez que vocês observarem seguido, né, de AC, seja em um século, seja em uma data, um ano, indica que é um período, né, que foi antes do nascimento de Cristo, tá bom? Então, as datas, né, os séculos, os anos, eles são divididos assim, em um período antes de Cristo e depois de Cristo, tá bom? Então, os algarismos romanos, eles podem indicar séculos, como a gente viu, né? Como tem aqui o exemplo século XX, século XXI, etc. Capítulos de livro também, né? Capítulo 1, 2, 3 e assim por diante. E aqui abaixo, né, tem uma retomada do que vocês já conhecem, tá? O que representa cada letra, cada algarismo, tá? Do 1 até o 20. Aqui nós temos, né, uma indicação. Nós estamos no século XXI. Escreva esse número com algarismos romanos. Então, você pode recorrer à tabelinha, se você não lembrar, né, assim, de cabeça, não se recordar como é que faz, basta olhar nessa tabela aqui e juntar o 20, né, como se representa o 20 e como se representa o 1. Ok, gente? Então, essa é a nossa atividade de hoje de língua portuguesa. Bons estudos e até a próxima.